Minuto 7h16, estamos de volta aqui com o nosso Panorama 95, nesta manhã de sexta-feira, o nosso primeiro convidado de hoje. Daqui a pouco nós vamos receber o Dr. Robson Góes, médico veterinário. Você já pode mandar para cá a sua pergunta através do nosso WhatsApp 3421-2272. A nossa primeira pauta ao vivo aqui do nosso programa é com o presidente estadual, aliás, o presidente municipal do Solidariedade aqui em Caicó, Diego Vale, que disputou as eleições para a prefeitura no dia 15 de novembro, teve 5.766 votos, 17,10% dos votos válidos e ficou em terceiro lugar. Diego, seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95. Bom dia, que avaliação que você faz? Há 2 semanas após as eleições, dos resultados das urnas aqui na cidade de Caicó. Diego, bom dia. Bom dia, Marcos. Bom dia, ouvintes da 95 FM. É uma satisfação estar aqui mais uma vez nos microfones da Rural, conversando com essa extensa faixa de audiência e reforçando mais uma vez nossa gratidão ao Sistema Rural por toda a contribuição que deu nesse processo eleitoral. A rádio que realizou mais entrevistas com os candidatos, que realizou o único debate da campanha de 2020. Então, a nossa gratidão por essa contribuição para o fortalecimento do pleito. Você esperava, Diego, sair das eleições em terceiro lugar? Marcos, nosso sentimento hoje é de missão cumprida. Aliás, esse sentimento é desde após o fechamento das urnas. Nós entramos na campanha e você foi prova disso desde as nossas primeiras entrevistas, ainda na pré-campanha, que a gente dizia que tinha um propósito de qualificar o debate político em Caicó. Nós precisávamos discutir de forma muito séria qual é a cidade que nós temos e qual é a cidade que nós queremos. E aí o sentimento foi esse de fato, ter contribuído com esse debate, ter realizado uma campanha propositiva, uma campanha sem ataques, uma campanha barata, uma campanha pé no chão, uma campanha sem radicalismo. Então, saímos desse processo eleitoral felizes com o resultado. De fato, a grande surpresa, porque nós não éramos apontados nas pesquisas com esse desempenho, mas na minha caminhada com Vilma, nas ruas de Caicó, a gente sentia sim que a população de Caicó estava cansada desse modelo político tradicional da cidade de Caicó. Então a gente sentia essa receptividade na população, mas com certeza ficamos surpresos com o resultado, satisfeitos e felizes. Quando você fala numa campanha barata, quanto é que você gastou na campanha? Nós estamos fechando aí as prestações de contas. Nós fizemos uma campanha que custou menos de R$50 mil. Isso considerando, Marcos, a prestação de contas, que é a majoritária, ela participa também custeando serviços para proporcional. Nós tivemos 15 candidatos a vereadores. Então, por exemplo, metade desse orçamento ele é envolvido com, por exemplo, assessoria contábil e assessoria jurídica. Que é o que mais se gasta, né? Que é o mais se gasta e é fundamental para uma boa campanha, uma boa assessoria. Então, lembrando que esse é um orçamento da campanha de Diego, da campanha do Solidariedade, que foi majoritária, Diego e Vilma, e mais 15 candidatos a vereadores. Você ficou satisfeito com o desempenho geral, por exemplo, do Solidariedade, inclusive com a eleição do Max Azevedo para a Câmara Municipal? Sim, estamos muito felizes. Inclusive, Marcos, já nos reunimos essa semana, o partido, quem foi candidato a vereador, para nós avaliarmos essa campanha eleitoral, para nós agradecermos o empenho de cada um. Nós mostramos que com unidade, com grupo, é possível eleger pessoas com poucos votos. Max teve um desempenho fantástico, né? E foi eleito graças também a esse empenho de todos os candidatos do partido. Nós já tínhamos essa proposta desde o início do mandato. Então, a dedicação de todos foi fundamental para que a gente tivesse conquistado essa cadeira no Legislativo. E aí estou muito feliz e aqui em público parabenizo o Max pela eleição, pela vitória, porque certamente será uma pessoa que engrandecerá o papel do Legislativo. Max, em suas entrevistas, tem destacado a importância de você ter um Legislativo independente, um Legislativo que de fato mostre o papel da Câmara, do Poder Legislativo, o papel de um vereador na fiscalização, o papel de uma gestão, inclusive, da Câmara de forma eficiente. Então, Max nos representa o Solidariedade, está conectado, está em sintonia com todo esse sentimento do partido e, inclusive, já se reuniu com todos nós para mostrar
essa linha de atuação que ele terá na Câmara Municipal. Inclusive, ele já adianta que vai ter uma linha totalmente independente, né? Não vai apoiar, inclusive, aí, não vai fazer parte desse G9, já se lançou, inclusive, candidato à presidência. Essa postura do Max é dele ou foi realmente acordada com o partido? Olha, quem está no Solidariedade tem o perfil do Solidariedade. Né? Eu fiquei muito feliz, Marcos, porque nós provamos nessa campanha que o Solidariedade não é o partido de Diego, é o partido de um grupo que pensa de forma muito parecida, e a postura de Max muito nos orgulha. Quando o Max vem falar aqui que é preciso tratar da administração da própria Câmara Municipal de forma eficiente, é preciso trazer transparência para os atos da Câmara Municipal, é possível, como ele falou em entrevistas, é possível a criação de uma escola da Câmara, né? Outras diversas ações que o próprio Max propõe, e isso nos representa. Então, outra coisa, Max não é aquela pessoa que fala na primeira pessoa, eu, não. Max fala em nós, fala em grupo, ele sabe construir grupo. Ele foi uma pessoa importantíssima nessa construção do Solidariedade nesse ano de 2020. Então, estamos muito felizes aí com o resultado, e ele mesmo já deixou claro que estamos abertos aí para a construção desse mandato, e estamos bastante otimistas com o perfil de Max na Câmara Municipal. Nós temos que entender, Max, que o Legislativo é um poder independente, trabalha de forma harmônica com o Executivo, mas ele é independente e ele precisa ser valorizado. Hoje o descrédito da população é muito grande com o Poder Legislativo, às vezes a população olha apenas para o Executivo, para o prefeito, mas o vereador tem um papel fundamental, que é de organizar o município. Toda a base legal da organização do município passa pela Câmara Municipal. Então nós prezamos ter vereadores sérios com produção legislativa. Nada de vereador está se focando em ser atravessador do prefeito, né? Por exemplo, para exames, para consultas, para resolver problemas básicos que os secretários e auxiliares podem resolver. Não, o vereador tem que se focar em produção legislativa, e é nisso que a gente acredita que será o perfil e o caminho de Max na Câmara. Diego, nas eleições desse ano nós tivemos 8 pesquisas divulgadas, né? E eu fiz aqui um rápido levantamento, né? Deveria até ter preparado das 8, mas eu fiz aqui um rápido levantamento das 4 primeiras pesquisas divulgadas aqui em Caicó durante as eleições. No dia 27 de julho, nós tivemos a primeira pesquisa divulgada, que foi a pesquisa da Seta, né? E você apareceu com 3,8%. Aí no dia 24 de agosto nós tivemos, depois de quase um mês, a pesquisa Item. Você apareceu com 6%. No dia 1º de setembro tivemos a pesquisa do Agora Sei. Você apareceu com 3,1%. Na da Consulta, no dia 12 de setembro, você apareceu com apenas 2%. Então, oscilava ali entre 2%, o maior percentual que você teve nessas 4 primeiras foi na pesquisa do Item, com 6%. As urnas abertas, você ficou com quase 18% das intenções de voto. Você acha que você foi prejudicado pelas pesquisas ou não? Sim, sim. E nós entendemos hoje que a pesquisa é um instrumento de marketing, né? Eu lanço pesquisas na rua para tentar causar medo à população, para tentar ter aquela ideia do voto útil. Eu escutava muito, Max, na reta final da campanha, dizendo: Diego é o mais preparado, mas não tem chance de ganhar. Por causa das pesquisas? Escutei bastante isso da população. Então, certamente, foram as réguas que foram colocadas no jogo. Mas nós tínhamos um propósito de qualificar o debate político. Então, nós decidimos fazer campanha sem 2 réguas. Que réguas são essas? A primeira régua: nós não compramos pesquisa para divulgar, certo? E nem a gente tinha rádio para estar comentando favoravelmente a campanha de Diego. Inclusive, nem fomos convidados em muitas rádios para dar entrevista, nós não fomos convidados. Lamentamos isso, metade das rádios de Caicó sequer convidaram os candidatos para pesquisas, mas sempre estavam lá seus comentaristas elogiando palanque A ou palanque B. Nós não tivemos essa régua das pesquisas manipuladas, e nem é nosso perfil apostar nisso. A segunda régua, que a população não pôde comparar, nós decidimos, de forma muito consciente, fazer campanha eleitoral sem realizar aglomeração. Dos 4 primeiros colocados, nós fomos o único que não realizou aglomeração, nem carreata, nem passeata, nem cavalgada, porque nós entendemos esse momento complexo da pandemia do coronavírus. Então as pessoas não viam mobilizações da campanha de Diego na rua, né, para estar comparando, nem viam pesquisas compradas por Diego para estarem comparando. Então, nós arriscamos, mas isso tudo com consciência. Porque não dava para a gente, se a gente se propunha a fazer
Uma gestão diferente não adiantava a gente fazer o modelo de gestão que todos fazem. O modelo de campanha que todos fazem. Manipulando a população, a opinião pública, por exemplo, através de pesquisas. E o segundo, a gente decidiu, e sou muito tranquilo com isso, não realizar aglomerações de rua. Porque não dá, nesse momento que a gente está sofrendo com o coronavírus, não dava para estar fazendo campanha aglomerando pessoas na rua. Certo, Marcos? Essa foi uma postura que a gente tomou. Sei que as pessoas deixaram de dar uma visibilidade à nossa campanha por causa disso, mas nós não colocamos a vida de ninguém em risco. Por mais que a gente critique, porque, para ser sincero, eu acho isso um atraso, esse negócio de bandeiras, né? Infelizmente, em muitos municípios aqui do Seridó, inclusive Caicó, ainda reina muito essa questão da bandeira vermelha e da bandeira verde, né? Há quem diga que aqui em Caicó nós tínhamos três eixos, né? As pessoas que seguem a bandeira vermelha, as pessoas que seguem a bandeira verde e aquele grupo independente. Essa sua votação, esse seu desempenho de 17%, ele foi desse grupo independente? A pergunta que eu faço é essa. Há como manter esse grupo independente, por exemplo, fiel a essa terceira alternativa? No domingo à noite, após as eleições, eu falei com o Vilma e fez, olha, nós estamos satisfeitos com o resultado eleitoral, mas nós não podemos achar que esses 5.766 votos são de Diego e Vilma. Não, eu tenho um voto, Vilma tem um voto, e nesse momento a gente atraiu a atenção desses eleitores porque a gente teve a competência, né? E a gente teve também a transparência, a lealdade de representar esse público que cansou de votar nesses dois grupos tradicionais da cidade. Esses votos não são nossos. Esses votos, como você falou, são votos independentes. E viram que Diego e Vilma não fizeram conchavos para entrar numa campanha eleitoral. Então, nós continuaremos trilhando esse caminho, né? Com essa ideia. Dá para fazer política sem estar atrelado, sem ser marionete dos grupos tradicionais da cidade. Nosso ganha-pão não é a política. Nós precisamos fazer política de forma séria, discutindo a cidade, sem paixões e com razão. Então, assim, esse foi o nosso sentimento, mas esses votos não são nossos, né? Até porque a gente não acredita que política é mais curral de ninguém. Nós tivemos a capacidade de dialogar, de discutir ideias, de construir um projeto junto com essa população independente de Caicó, e é isso que o Solidariedade se dispõe, porque nós estamos numa construção política que passa por processos eleitorais. Mas a pergunta que eu faço justamente é essa, por exemplo, isso não dificulta o fato de Caicó jamais um dia eleger, por exemplo, um nome alternativo que não esteja atrelado ao grupo esses dois grupos tradicionais? Porque, como você mesmo disse, não há como fidelizar esse voto, né? Por exemplo, um dia já foi de Franciele, esse ano foi de Diego, daqui a 4 anos ninguém sabe de quem vai ser, não é difícil, isso não dificulta, por exemplo, o sucesso de uma via alternativa aqui em Caicó? Marcos, eu disse, eu acho, na entrevista antes da campanha, nós não temos medo de começar projeto pequeno, mas nós temos receio e cuidado para não embarcar em projetos errados. Então, assim, mesmo que não seja sucesso eleitoral, nós não entraremos em barcas furadas políticas que a gente acredita que não servem mais para a cidade de Caicó. Nós temos essa liberdade na campanha de fazer isso. Eu quero apenas fazer uma retificação. Acho que o próprio prefeito Batata se elegeu nesse sentimento de estar distante dos dois grupos políticos. Mas depois se aliou. Depois ele traiu a população de Caicó, certo? Mas a sua campanha eleitoral foi possível, longe, pelo menos formalmente, né, desses dois grupos políticos. Então é um sentimento que a gente precisa acreditar na população. Sabe, Marcos, eu acho que eu entrei numa campanha apenas com o nosso partido Solidariedade, com poucos candidatos, com a chapa, com a própria vice do Solidariedade, porque nós entramos sem preconceito. Muitas vezes a gente acha que para fazer campanha tem que ter um grande bloco de partidos políticos, a gente tem que ter um grande tempo de propaganda, a gente tem que fazer a política tradicional de comprar voto, e aí esses 5.766 votos não foram comprados, né? Essa votação foi construída com um grupo pequeno, reduzido, mas com um grupo que chegava a todos os bairros da cidade e a zona rural para discutir a cidade. E nós temos que entender que as pessoas do centro ou da periferia, de escolaridade baixa, de escolaridade alta, de renda baixa ou de renda alta, estão dispostos a discutir a cidade. Nós precisamos discutir a cidade com essas pessoas. E foi esse o nosso propósito. Eu vi muitas, nos bastidores da campanha, muitas afirmações. Diego Vale
ele deveria deveria ter feito composições com outros partidos, preferiu ficar sozinho, né? Você acha que se você tivesse realizado composições, alianças com outros partidos, você teria tido um sucesso melhor, e por que você não realizou? Olha, nós buscamos diálogo com outros partidos e não foi possível, não acreditaram nessa forma independente de fazer campanha eleitoral, discutindo direto com a população, sem atravessadores, sem padrinhos políticos fortes. Infelizmente não acreditaram. Nós respeitamos, inclusive, Marcos, eu deixei isso claro também antes, nós respeitamos a postura de cada partido. Eu não estou aqui para dizer que o nosso partido é melhor e o outro partido é o pior, não. Mas nós não acreditamos no que os outros acreditaram. Então, assim, e nós demos a nossa contribuição de discutir a cidade, de participar do processo eleitoral. Acho, Márcio, que todo cidadão que está ouvindo a gente agora tem um compromisso fundamental, que é de participar do processo eleitoral. Muita gente se acomoda e fica apenas nas redes sociais, criticando, atacando as pessoas. Eu chamo os pitaqueiros de plantão, que colocam catinga em tudo, defeito em tudo, e se acovardam na hora de um processo eleitoral. Poxa, se eu estou achando que aquilo está errado, eu tenho que propor o certo. E essa proposta tem parte da participação. Diego era um cidadão incomodado, inconformado com o cenário atual do Caicó, que decidiu, em vez de estar apenas nas redes sociais criticando, estar em um partido político, discutir com o seu grupo candidaturas e topar o convite do seu grupo para ser candidato a prefeito. Ser candidato não é fácil. Ser candidato não é fácil. Ir para a rua diariamente, para muitas vezes ter uma porta fechada na sua cara, para não ser recebido, para ter cara feia, para ter ataques, isso não é fácil para ninguém. Mas é melhor do que ficar em casa reclamando nas redes sociais, colocando defeito em tudo. Nós estamos tranquilos que a gente tem a nossa contribuição para o debate de forma ativa. E eu convido as pessoas que estão insatisfeitas, em vez de a gente ficar só criticando nas redes sociais, reclamando, venham para um partido, venham para o Solidariedade ou para qualquer outro partido. Faça essa construção diferente que você está reclamando, faça essa construção diferente. Aqui nas nossas redes sociais, bom dia, sou Solange Lucena, quero parabenizar Diego e todo o Partido Solidariedade pelo respeito à dignidade humana, respeitando a pandemia e pela diferença que o partido vai fazer na Câmara aqui de Caicó. Eu até, inclusive, vi aí algumas condenações. O tribunal já está condenando alguns políticos que realizaram aglomerações nessa campanha. Vocês decidiram do início ao fim não fazer qualquer tipo de aglomeração? Nossa construção do plano de governo não foi através de reuniões, foi através de uma plataforma virtual que nós lançamos. Nós fomos o único partido de Caicó a realizar uma convenção virtual, porque a Justiça Eleitoral esse ano, no Senado de pandemia, decidiu permitir as convenções virtuais. Nós somos o único que realizou convenção. Max, um exemplo muito simples é o da convenção. Quantos de nós não teríamos gostado de reunir os amigos, familiares numa convenção, na Câmara Municipal, por exemplo, para apresentar nossa campanha? Isso era muito fácil realizar um evento desse, mas nós decidimos não fazer por causa do momento sanitário que a gente vive no país. Então não realizamos convenção, fomos o único que realizou, aliás, convenção presencial. Fomos o único que realizou convenção virtual. Não realizamos passeata, nem cavalgada, nem carreata. Em respeito aos profissionais de saúde, em respeito às famílias que perderam parentes e amigos, em respeito às empresas que fizeram lockdown, que fecharam por algum período, em respeito a quem ficou desempregado, às escolas que estão fechadas. Não dava para realizar isso, isso era irresponsabilidade. Aí esses dias uma pessoa veio nas minhas redes sociais e fez: Diego, mas o povo quis ir para a rua. Olhe, eu me propunho a ser um líder e assumir minhas consequências. Então nós decidimos não realizar. Não adianta dizer, eu realizei, mas a culpa foi do povo que foi pra rua. Quis, né? Não é assim. Peraí, quer dizer que aquela mãe e aquele pai que estão sofrendo porque o filho, por exemplo, está entrando no mundo das drogas, essa pessoa vai inocentar o traficante? Não, o traficante é o líder. Então o líder, ele tem duas escolhas, ser consequente ou ser inconsequente. Nós decidimos ser consequentes. Então não dava para realizar, porque a gente sabia que no momento que nós realizássemos, as pessoas iriam para a rua. Você acha que o aumento dos casos recentes aqui em Caicó tem a ver com a campanha política? Certamente. Essa semana nós tivemos aí, ontem, mais de 30 casos novamente. Essa é uma média diária. Nós chegamos a 45 mortes. 45 mortes na cidade de Caicó com coronavírus. Isso é lamentável. Pessoas conhecidas. 2 pessoas conhecidas minhas, na última semana de campanha, faleceram para o coronavírus. Então, assim, é falta de sensibilidade humana realizar aglomeração.
E essa crítica nós fazemos porque a gente lamenta esse resultado. Marcos, eu sempre disse o seguinte, nem procissão de Santana a gente teve esse ano em Caicó para não ter aglomeração, porque prezava que as pessoas estivessem correndo atrás de um político, endeusando esse político. Não dava para fazer campanha dessa forma, era preciso ser criativo no momento eleitoral. E nós lamentamos tudo isso. Então, não adianta, assumam as consequências, nós lamentamos tudo isso. Estamos com consciência tranquila que a gente não contribuiu para isso, nossa campanha não contribuiu para isso. E vamos deixar também de colocar a culpa na população. O líder, ele precisa saber que ou ele é consequente ou ele é inconsequente. Candidato irresponsável tem tudo para ser gestor irresponsável. E isso nós não queríamos ser. Tem muitas mensagens aqui no nosso WhatsApp. Betânia Medeiros, parabéns, meu prefeito Diego Vale, vamos ser muito bem representados por Max Azevedo. Ele manda um abraço aqui a Betânia, né? Inclusive disputou uma vaga pelo Solidariedade, sim. Não foi? Um abraço especial para a Betânia e para todas as meninas do Solidariedade Mulher. Nós não tivemos candidaturas laranjas em Caicó porque o Solidariedade estimula a participação e o protagonismo feminino na política e convida as mulheres ouvintes para também se filiarem à Solidariedade. Capitão Lima Verde, bom dia Marcos Dantas, parabenizar o nosso amigo Diego Vale, digo sempre que Diego é um rapaz super inteligente e dedicado, tem meu respeito e minha admiração sempre. Forte abraço, um dia terei a oportunidade de trabalhar mais uma vez juntos em prol da população. Tenho admiração profissional por esse rapaz, super competente, que tive a oportunidade de trabalhar aqui em Caicó. Um abraço, capitão. Capitão Lima Verde é gente boa, antenadíssimo com relação aqui a Caicó. Forte abraço para ele, ouvinte aqui diário aqui do nosso programa, né? Parabéns para Diego, muito orgulho desse jovem tão bem intencionado para o bem melhor da nossa cidade. Quem manda um abraço para você aqui é a Simone, né? Graça Vieira, Diego, bom dia. Eu vejo que dependendo do trabalho de Dr. Tadeu, você será o próximo prefeito de Caicó. Espero em Deus que o Dr. Tadeu realize todos os sonhos dele em benefícios de Caicó. Tá aqui, Graça Vieira está profetizando, viu? Graça, eu disse isso acho que eu falei isso na entrevista pós-eleição. Eu torço que Batata acerte até 31 de dezembro e torço que Tadeu acerte a partir de 1º de janeiro. O Solidariedade será oposição à gestão, mas nós não seremos adversários de Caicó. Então a gente torce que o novo gestor, o atual gestor, acerte até o final do seu mandato e o novo gestor acerte bastante. A gente não é daquela política de o quanto pior, melhor. A gente não vai torcer contra Caicó. Tem uma pergunta aqui do ouvinte, ele não coloca o nome. Escutei muitas pessoas dizendo que o diálogo de Diego era muito empresarial, muito formal ou metódico, que não chega às camadas mais pobres da sociedade por não ter um discurso popular que atinge as camadas mais pobres. Para as comunidades mais carentes, era um candidato desconhecido. Você concorda com isso? Olha, eu concordo em partes, talvez pela... Eu sofri bastante, Marcos, porque eu saí ano passado do mestrado em gestão pública e às vezes meus amigos diziam, olha, você está falando termos muito técnicos, né? Então eu às vezes, sem perceber mesmo, pelo hábito da academia, eu ia para a rua muito com aquele discurso de quem veio da universidade, do mestrado em gestão pública. E os me diziam, olha, você não está aqui para dar uma aula, você está aqui para pedir voto. Mas nós estamos muito tranquilos que a gente não mentiu para a população. Eu tive coragem de ir para a rua na campanha dizendo o que dava e o que não dava para fazer. Mas você é consciente de que, antes de você é consciente de que você carrega essa crítica construtiva, sim, né? Sim. As pessoas, por exemplo, ligam muito o Diego. Diego é um cara, gente boa, né? Competente, inteligente, só que não é povão, ele é muito ligado ao setor empresarial de Caicó, precisa, por exemplo, visitar os bairros de mais pobres aqui da cidade. Esse feedback chega para você, de que forma você recebe, se você concorda ou não com isso? Olha, Marcos, eu não concordo, porque assim, eu não sou demagogo, certo? Eu visito os bairros de Caicó, visito a zona rural de Caicó, tenho grandes amigos em todos os bairros, em diversos sítios da cidade. Eu não saio fazendo promoção pessoal com isso, nem demagogia com isso. Então, assim, eu conheço a cidade o município de Caicó, cidade e zona rural. Não tenho essa preocupação. Acho até que comentários como esses partem de quem tem preconceito. Por exemplo, Marcos, na minha primeira semana de campanha, eu fui convidado, eu e Vilma fomos convidados no domingo para ir ao bairro Frei Damião. Quando nós chegamos no bairro Frei Damião, aqui eu estou dando um exemplo de um bairro de pessoas vulneráveis que está na periferia da cidade, que muita gente de Caicó tem preconceito com o Frei Damião. Eu cheguei lá no Frei Damião com Vilma, um casal da comunidade tinha reunido os vizinhos e nos chamaram lá para discutir o plano de governo. Eles nos chamaram lá porque viram nosso plano de governo na internet,
imprimiram o nosso plano de governo, reuniram os vizinhos, perguntaram se a gente topava ir lá, e nós fomos no domingo de manhã discutir o plano de governo com moradores do bairro Frei Damião. Então, assim, meus amigos, independente da escolaridade da pessoa, independente da condição social, independente de onde essa pessoa mora, nós temos muitos caicoenses bons dispostos a discutir Caicó de forma séria. Porque essas pessoas entendem que é o futuro das nossas famílias que está em jogo. Então, essa historinha que Diego não chega aos bairros, não chega às comunidades rurais, isso não procede. Nós chegamos. Agora, a gente não faz politicagem. Ninguém tá vendo Diego em festas de padroeiro, ostentando com leilão, para dizer que eu tô lá presente. Ninguém tá vendo Diego em eventos sociais. Mas a gente tá lá conversando com amigos, com familiares, com pessoas próximas. Porque Caicó é uma cidade fantástica, de gente trabalhadora e empreendedora. Então a gente vai sim a todos os bairros. A gente tem essa ligação com o movimento empresarial porque meu ganha-pão é a minha empresa, mas através dela, inclusive, através dos eventos, por exemplo, que a gente promove, encontro de doceiras, festival de cinema, a gente tem chegado a diversas comunidades. Agora, as nossas ações nem sempre são fazendo política. As nossas ações nem sempre Diego está pedindo voto, certo? Só na campanha eleitoral. Mas a gente está discutindo a cidade, entendendo os problemas de cada localidade. Futuro político de Diego Vale. Diego não é candidato em 2022. Certo? Certeza absoluta? Estou muito tranquilo quanto a isso aí. Ou depois você pode voltar atrás dessa decisão? Não, estou muito tranquilo, Marcos. Nossa proposta ela é construir mais uma vez ampliar o nosso grupo político. As pessoas diziam o seguinte, eu achava engraçado antes da campanha. Esse menino tá dizendo que é candidato a prefeito, que é para Marcos Dantas ficar convidando ele para dar entrevista na rádio, mas depois ele vai desistir de ser candidato a vereador. Ele se vende para alguém e vai ser candidato a vereador porque a chapa tá pronta. Quebraram a cara. Não, ele tá sendo candidato a prefeito para dar entrevista, se valorizar, depois vai ser vice de alguém. Quebraram a cara. No bom sentido. O partido, ele queria propor algo novo à cidade de Caicó. E o partido convidou para nós toparmos esse desafio de ser candidato a prefeito de Caicó. Então, assim, a decisão política de Diego é do Solidariedade. Porém, eu não tenho essa disposição de ser candidato em 2022, porque no Solidariedade nós temos outros nomes excelentes. Inclusive, a gente está iniciando agora uma campanha de filiação. Se você quer ser candidato em Caicó, a deputado, a prefeito, a vereador, venha para Solidariedade, porque aqui é o seu canto. A gente provou que aqui dá para fazer política de forma barata, de forma propositiva, sem ataques. Meus amigos, nós precisamos entender que o local do cidadão é na política. Então, Solidariedade vai ter candidato a deputado em Caicó ou no Seridó, que não será Diego, mas que pode ser uma pessoa bem melhor do que Diego, inclusive. Venha para o Solidariedade, vamos construir esse cenário novo. Mas vocês pretendem lançar o nome em Caicó para deputado estadual? Nós estamos avaliando, sim, lançar o nome para deputado do Solidariedade. Vai ser Polion Maia, não? Olha, Polion é um amigo da minha estima, porque Polion terminou comigo Direito em 2011 na UFRN, terminamos Gestão Pública em 2016, nossa primeira filiação foi juntos em 2011, nós fomos candidatos juntos em 2012 a vereador. Polion fez um grande mandato em São Fernando, um mandato sério na cidade de São Fernando, e eu já fiz o convite para ele vir para o Solidariedade. Óbvio que ele está se dedicando a concluir a sua gestão lá em São Fernando. Seria um grande nome, sim. O próprio Max, que será vereador, terá a oportunidade de mostrar como se faz um papel legislativo sério, mas o Solidariedade tem outros diversos nomes e a gente reforça, a gente precisa fazer política construindo grupo. Esse foi o nosso propósito do início ao fim, construir grupo. Não é o Solidariedade Diego. Não é o Solidariedade Diego. Diego é apenas uma pessoa dentro desse grupo político novo que quer fazer política, que topa fazer política longe desses grupos tradicionais que sempre dominaram a cidade de Caicó. Diego Vale, obrigado pela sua participação aqui no nosso programa. Muito obrigado, Marcos, pelo espaço. Um abraço a todos. São 7h45, conversamos com Diego Vale, que disputou as eleições